Pessoal, boa noite a todos. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre jogos eletrônicos, né? Entender um pouco sobre jogos eletrônicos, o que são jogos eletrônicos educativos. Vamos entender um pouco também dos elementos que compõem os jogos, como construir um documento de projeto de um jogo, né? O Game Document Design, para nós começarmos aí, vocês já se reunirem em grupos, né? Então, a ideia é que vocês hoje também já construam os grupos, né? Conversem entre vocês aí na composição dos grupos, depois vocês vão me passar os grupos, né? Relação dos alunos em cada grupo, para a construção já do projeto do jogo que vocês vão desenvolver ao longo do semestre aí. Então, a ideia nossa hoje é já começar a startar essa questão aí da produção do jogo também. Além da aula, vocês já vão conversando entre vocês aí, já vão afinando aí já a composição dos grupos. Boa noite, Ana. Tudo bem? Então, a primeira coisa, olha, como eu estava contando aqui, a turma está em 15, eu acho que grupos de 3 pessoas, eu acho que seria legal. Mas se vocês quiserem, vejam aí, conversem entre vocês. De repente, não sei como está a questão de vocês aí, as demandas das outras disciplinas. Se vocês acharem que, de repente, fazer um grupo um pouco maior facilita a vida de vocês aí na resolução das demandas, a gente pode até conversar sobre o assunto. Eu acho que 3 é um número, pelo número de alunos que nós estamos na turma, 3 elementos por grupo, acho que seria um número interessante. E mesmo assim, entendam que a ideia de vocês terem um grupo de trabalho não necessariamente impede que vocês conversem com os outros grupos também, troquem ideia entre vocês. Então, mesmo, eu estou com dúvida em alguma coisa, eu sei que tem alguém no outro grupo que tem mais facilidade nisso, troque ideia entre vocês. A ideia é que vocês produzam algo colaborativo, não só fechado no grupo. Então, a questão da divisão do grupo é simplesmente para uma organização. Mas se vocês acharem que a gente pode fazer grupos maiores, depois a gente conversa aí. A minha ideia inicial eram grupos de 3 pessoas. E daí, como nós estamos em 15 na turma, dariam 5 grupos de 3 pessoas. Aí depois a gente pode conversar mais sobre o assunto, se vocês quiserem. Tudo bem? Viu, professor? Boa noite. Queria perguntar aí como que funciona daí o jogo? Tem tema? É tipo focado em alguma coisa específica? Não, a ideia é que vocês desenvolvam um jogo educativo, né? Produzam um jogo educativo na área de matemática. Qualquer tema da matemática. No caso, eu sei que tem aluno da física, se quiser trabalhar também alguma coisa da física, pode trabalhar, mas a ideia é que vocês focassem alguma coisa na matemática. Vocês produzissem um enredo, não precisa ser um jogo grande, algo pequeno, certo? Então pensem na ideia, de repente, de um jogo casual, um joguinho pequeno. Eu vou passar depois algumas playlists de ferramentas de desenvolvimento de jogos bem alto nível, que vocês não precisam assim programar, escrever códigos muito extensos para desenvolver coisas dentro dele, para que vocês consigam, pelo menos, desenvolver uma versão mínima para vocês apresentarem lá no final do semestre.
A ideia é justamente essa, que vocês têm uma história, têm um roteiro de um jogo aí para ensinar algum conteúdo da matemática, explore algum conteúdo da matemática, e que ao final vocês consigam apresentar pelo menos uma versão inicial desse jogo utilizando as ferramentas que eu vou mostrar. Ou se vocês tiverem, às vezes, alguma ferramenta, às vezes até que seria mais fácil do que eu pretendo apresentar para vocês, vocês poderiam produzir usando essa outra ferramenta. A ideia é que vocês consigam, ao final, ter algo produzido, que vocês consigam desenvolver algo. Até porque o nosso foco aqui não é desenvolver jogos. Então, por isso, a ideia é de ser algo pequeno, até pelo tempo hábil e tudo. A entrega do jogo, deixa eu dar uma olhada aqui no meu... A entrega do roteiro seria dia 5/1, certo? Desse roteiro que vocês vão produzir. Daí, no mesmo dia 5, ainda nós vamos falar sobre técnicas de avaliação de jogos, né? E depois vocês vão ter até o dia 19 para apresentar o jogo que vocês produziram. Então, daí nas outras aulas, então nós teríamos encontros dia 9/1, 12/1, 16/1. Esses encontros vão ser para vocês produzirem os jogos. Eu não vou passar conteúdo nenhum. Então, mês de janeiro, o último dia que eu vou passar alguma coisa para vocês de conteúdo é dia 5. Vocês vão apresentar, fazer a apresentação do projeto de jogo de vocês, e eu vou simplesmente passar questões sobre avaliações, técnicas de avaliações de jogos educativos, vou disponibilizar umas playlists para vocês conhecerem as ferramentas, possíveis ferramentas que vocês possam utilizar para o desenvolvimento de jogos, e aí vocês vão trabalhar praticamente quase o mês de janeiro inteiro aqui, nessa produção, certo? Porque daí a nossa última aula seria 26/1. Se vocês acharem que fica apertado para a gente apresentar no dia 19, a gente pode apresentar dia 26. Aí a gente vai ajustando também conforme necessário, né? Mas essas datas, se vocês derem olhada, tem um cronograma lá na nossa apresentação da primeira aula. Então, se vocês olharem os slides da primeira aula, tem um cronograma de datas e tem também quanto vale cada trabalho entregue. Então, por exemplo, o primeiro trabalho que vocês me entregaram de produção de objeto de aprendizagem, vocês já somaram 2 pontos na nota. Esse próximo, que é a produção da história do jogo, vocês vão somar mais 2 pontos na nota. Daí a fase de produção, vocês conseguirem produzir o jogo, são mais 4 pontos. E a apresentação do jogo são mais 2 pontos. Essas são
mas está tudo lá especificado no slide da primeira aula. Oi, Yuri, boa noite, tudo bem? Tudo em ordem. Você chegou a escutar sobre a questão do próximo trabalho? Dos próximos trabalhos? Então, assim, eu estava conversando com o pessoal, Yuri, para que hoje vocês vão, ao longo da aula, aí, trocando ideia entre vocês aí para conseguirem fechar os grupos. Inicialmente, a gente falou em grupos de 3 participantes cada grupo, mas se vocês acharem que, devido à demanda de vocês, for necessário construir grupos maiores, nós podemos conversar aí ao final da aula, ou trocar ideias depois via chat do Teams. E a ideia é que vocês produzam, nesse próximo trabalho, um roteiro para desenvolver um jogo educativo. Então, abordar um assunto aí da matemática, ou no seu caso, Yuri, se você quiser trabalhar com física e você entrar em acordo com o pessoal no grupo, tudo bem. Então, a ideia é desenvolver esses jogos, desenvolver esse roteiro de jogos. Daí vocês vão me apresentar esse roteiro de jogos, e depois vocês vão fazer a produção, né? No mês de janeiro, praticamente, vai ser esse roteiro, vocês vão me apresentar no dia 5 de janeiro. Eu vou, no dia 5 de janeiro, falar para vocês também, ou inverto, faço uma aula sobre a questão de técnicas de avaliação de jogos antes, e no dia 5 de janeiro vocês vão me apresentar esse roteiro que vocês desenvolveram. E daí depois vocês vão ter aí, acho que mais 3, até o final de janeiro, para vocês produzirem o jogo. Então, a ideia é que vocês desenvolvam aí esses projetos aí, para que no final de janeiro a gente feche a nossa disciplina. Como eu falei com o pessoal, as datas estão na slide da primeira aula, mas, assim, se precisar ajustar alguma data, a gente depois vai conversando aí no decorrer do curso, porque eu sei e entendo que a questão das demandas que vocês estão tendo também. Boa noite, Raquel. Beleza, pessoal? Alguma dúvida, Yuri? Não, então, eu queria falar que eu não conheço ninguém aqui de forma acadêmica, então, caso queiram fechar os grupos, se puderem me convidar, eu agradeço. Ah, legal. Aí, pessoal, façam o acolhimento do nosso amigo Yuri aí também. Aqui. Boa noite, Gustavo. Então, vamos lá. Vamos trabalhar um pouco com a aula de hoje. Como de costume. Olha, eu vou passar para vocês um ambiente de desenvolvimento chamado GDevelop. Tem um ambiente de desenvolvimento chamado Stencil, que tem algumas pessoas que usam para utilizar, e o próprio App Inventor. Então, vou deixar algumas playlists aí para vocês olharem, mas se você conhecer alguma outra ferramenta, ou vi outra ferramenta, achei legal e quiser desenvolver também, Vitor, não fique à vontade. As playlists que eu vou deixar sobre as ferramentas são sugestões. Não conheço nada, não tenho nem ideia. A partir das playlists que eu vou deixar, vocês conseguem ter alguma noção.
O próprio Stencil, ele é muito parecido com o Scrat. Você vai ver que ele é bastante parecido com o Scrat, Ania. Mas, assim, de repente, se a proposta for interessante, não vejo impedimento nenhum. Porque acho que vocês já fizeram lógica no Scrat, não fizeram? Quem que foi professor de vocês de lógica, gente? E o que vocês viram em lógica? Ah, Yumi. Legal, Yumi é. Que acho que no próximo semestre eu que vou trabalhar com lógica. Então, eu queria ter uma ideia do que vocês viram de lógica. Até para eu poder seguir na mesma linha. Ah, Yumi é show de bola, né? Ah, vocês viram Scratch Scilab. Legal. Legal. Bom saber. Capaz que eu mude só o Scilab para Python. Porque Python para coisa matemática também é bem bacana. Então, vamos lá, pessoal? Vamos trabalhar um pouco. Então, primeiro conceito que eu quero deixar claro aqui para vocês, que é o que nós já discutimos, simplesmente eu vou reforçar, é o conceito de gamificação, né? Então, vou trazer para vocês aí uma definição do CRAP, né? Que basicamente ele já confirma tudo aquilo que nós falamos, né? Que o termo gamificação é um termo usado para designar aplicação de elementos ligados a jogos, né? No desenvolvimento de jogos, tais como estética, mecânica, dinâmica, em contextos não relacionados a jogos, né? Então, por isso é tão importante eu entender bem de jogos quando eu falo em gamificação, porque se eu vou usar os conceitos ligados a jogos, como que eu uso um conceito de algo que eu não consigo identificar? Então, é por isso que nós estamos estudando jogos. Então, nós vimos um pouco sobre quais são os elementos dos jogos na aula passada, né? Nós fizemos alguns exercícios, né, de tentar definir o que é jogo, e dentro dessa definição que é jogo, nós conseguimos entender alguns elementos que existem dentro do jogo, para que, a partir disso, nós possamos desenvolver atividades, pensar atividades, usar ferramentas, né? E dentro dessas ferramentas, até coloquei uma sugestão de ferramenta online para vocês, chamado Abdica, né? Se vocês derem uma olhada lá no Moodle, vocês vão ver um vídeo e uma apresentação falando sobre esse Abdica, que ele é uma ferramenta para desenvolvimento de atividades gamificadas. Então, ele ajuda o desenvolvimento de atividades gamificadas baseado em elementos de RPG. Então, é bastante interessante essa ferramenta. Se vocês quiserem dar uma olhada também, fiquem à vontade. Então, o Zuckerman aqui, ele dá algumas definições também, né? Ele diz de onde foi originado, né? Então, na verdade, ele se originou na área de vendas, né? Na área de vendas, marketing em geral,
para fazer o engajamento aí de clientes e usuários, né? Além dos próprios vendedores, né? Então, vocês já devem ter visto questões aí de área de telemarketing, essas coisas que o pessoal tem lá, sino, quando bate meta, vai lá, toca o sino, estoura a bexiga, tem toda aquela festa lá e bonificação quando alguém atinge uma meta. Então, a ideia da gamificação era engajamento, motivação e fidelização em geral de clientes e também a ideia de você motivar sua equipe a atingir alguns resultados, né? Então, essa era a ideia inicial da gamificação, né? Como nós falamos, isso já existia de uma certa forma na educação, principalmente lá na educação fundamental 1, que a professora dava estrelinha no caderno do aluno, os vistos, e o aluno do mês, tem uma série de técnicas que professores do Fundamental 1 usam para agradar os alunos, para que eles se engajem nas atividades. Então, de certa forma, as professoras lá do Fundamental 1 já conhecem um pouco aí da ideia de gamificação. Não se chamava isso, mas eu particularmente me lembro da época que eu fiz Fundamental 1, que se usava muito isso. Realmente é bastante controverso, Yuri, o uso dessas técnicas, né? A ideia de você fazer o coelho correr atrás da cenoura, mas tem alunos que se motivam com isso e tem alunos que, pelo contrário, se sentem desmotivados. Aquilo que eu falo, você tem que conhecer o maior número de ferramentas possíveis e dentro do perfil da sua turma, o perfil da maioria da sua turma, você tentar escolher as ferramentas mais adequadas, né? Então, concordo com você, Yuri, que muitas vezes você pode ter efeito contrário. Eu mesmo sou um cara que, assim, eu acho muito legal a parte de desenvolvimento de jogos, a parte de toda a evolução do jogo, para quem lá atrás, no começo dos anos 80, jogou Pac-Man e River Raid, vê o nível que estão os jogos hoje. Mas eu não sou um jogador assíduo, não sou aquele jogador fanático e não tenho esse perfil tão competitivo. Então, de repente, para mim, a gamificação poderia não ser o melhor perfil. Então, por isso a gente tem que ter cuidado na hora que a gente adota técnicas, né? Então, aqui os Zigman, eles falam da utilização dos elementos tradicionalmente encontrados nos games, né? Que são aqueles elementos que algumas coisas nós já discutimos lá na aula passada, né? Então, primeira coisa que nós discutimos na aula passada é que todo um jogo seja um jogo extremamente elaborado, ou seja, um jogo simples, você tem uma narrativa. Então, mesmo lá nos jogos do começo dos anos 80, o Pac-Man existia lá uma narrativa, tanto que o Pac-Man virou um desenho no final dos anos 80 começo dos anos 90, né? Então, existia uma narrativa mínima lá do Pac-Man. Se você pegar o River Raid, você tinha uma narrativa. Então, mesmo nos jogos mais simples dos anos 80, final dos anos 70, começo dos anos 80, você tinha uma narrativa. Você tinha também um sistema de feedback, né? Então, o número de vidas, energia, se você tinha algum poder especial, tudo isso é explorado dentro de um sistema de jogo, por mais simples que ele seja. Sistemas de recompensa, né? Então, você conseguir vidas extras, você conseguir, conforme você cumpre o desafio mais rápido, você conseguir pontuação acrescida, tudo isso existe no sistema de jogo também. Conflito, né? Então, no conflito aí seria cada um está tentando chegar no objetivo
e para se sair melhor nesse chegar no objetivo, vai usar técnicas diferentes aí para sair melhor que os outros dentro do ambiente de jogo. Cooperação, né? Então, você pode ter jogos aí onde, para você atingir o resultado, você vai ter que trabalhar em equipe, você vai ter jogos colaborativos. Então, vejam que as duas coisas cabem dependendo do tipo de jogo que você está jogando. Competição, independendo do tipo de jogo também, você vai ter uma competição aí para ver quem atinge os melhores resultados no menor tempo possível. Nós também vamos ter objetivos e regras claras, o que pode, o que não pode ser feito, o que eu quero alcançar, tudo isso vai estar muito claro no jogo, e se você fizer um processo de gamificação também dentro da sala de aula, tem que estar muito claro para os seus alunos. Níveis, né? Então, você vai ter níveis, então, o seu nível, a sua dificuldade, o seu desafio vai crescendo progressivamente dentro do processo, porque se você tiver algo muito fácil, um jogo que é muito fácil, muitas vezes o seu jogador pode se sentir desestimulado e deixar de jogar. E se você tiver um jogo muito difícil também, que ele não consiga progredir dentro do jogo, acontece a mesma coisa. Então, a ideia dos níveis é que proporcione algum desafio, a ideia do nível nivelar o desafio. Então, você tem que conhecer mais ou menos o seu público-alvo para você saber a capacidade de superação de desafio deles ao longo do tempo, o aprendizado de técnicas para a superação do desafio deles ao longo do tempo, para que vocês consigam dosar isso. É a história de quando a gente planeja uma aula, né? Você vai planejar uma determinada disciplina ao decorrer do ano, você tem que ir ajustando o nível de dificuldade da evolução da disciplina conforme os seus alunos conseguem superar aí os desafios propostos dentro de aula. Tentativa e erro, né? Então, apesar da cultura brasileira não valorizar, pelo contrário, criminalizar o erro, a melhor maneira de você aprender é tentar errar. Muitas vezes a gente aprende muito mais com erro, você grava muito mais uma determinada informação. Quando você erra e depois que você errou, você achou o caminho correto para resolver uma determinada situação, do que acertar direto. Porque o erro, ele promove reflexão. Ele promove, seja uma reflexão coletiva ou seja uma reflexão pessoal, ele promove uma reflexão. O acerto, acertei, pronto, acabou, vamos para o próximo. Então, a ideia de você errar, de existir o processo de tentativa e erro, muitas vezes a nossa cultura capitalista, nossa cultura materialista não valoriza, mas é algo que foi assim que nós aprendemos ao longo da história. E assim que nós continuamos aprendendo ao longo da história. Então, isso aí tem que ser valorizado. Não é só valorizar o resultado final, é valorizar o percurso. Então, muitas vezes, a gente peca na nossa avaliação enquanto professor, porque a gente não valoriza o percurso do aluno. A gente quer olhar só o resultado final, só o resultado certo. E muitas vezes o percurso é muito mais importante do que o resultado final, porque aí você desenvolveu as habilidades do aluno de aprendizado, de persistência na resolução de erro, de análise crítica, uma série de coisas. E diversão, né? Aprender, apesar de não ser muito cultural para nós, aprender deveria ser algo divertido. Eu entender como o mundo funciona, como as coisas funcionam, como as coisas surgindo, deveria ser algo divertido. Então, a ideia da gamificação também é transformar
em algo divertido. Então, aqui são todos os elementos que você tem em jogos, né? Não necessariamente você precisa usar todos eles ao mesmo tempo dentro de algo que você pense como algo gamificado. Então, muitas vezes eu posso eliminar aqui a ideia de conflito, posso amenizar um pouco a ideia de competição e posso usar outras coisas que me agradem mais. Então, tudo isso são coisas que você vai ter que aprender aí, chegar como fazer através de experimentação, né? Então, na verdade, assim, nós aplicarmos diferentes técnicas dentro de sala de aula também é um processo de experimentação nosso, também é um processo de tentativa e erro nosso. O processo de ensino-aprendizagem tem algumas teorias, mas o dia a dia, a realidade dos nossos alunos, a heterogeneidade das nossas turmas que vão dizer o que nós vamos fazer, né? Então, jogos eletrônicos educativos, né? Então, o que seriam jogos eletrônicos educativos? Então, programas computacionais elaborados com objetivos voltados para a aprendizagem de seus usuários, trazendo em si um contexto divertido e motivacional. Parece simples essa definição, né? Mas, assim, muito do que você tem de jogos eletrônicos educativos, muitas vezes você tem um jogo convencional, um jogo que já existe. Então, outra dica que eu dou para vocês não precisam reinventar a roda, muitas vezes vocês podem usar jogo, um enredo de jogo que já existe, mas dentro desse enredo de jogo, conseguir modificar o enredo de uma maneira geral, que você consiga abordar elementos de aprendizagem sem com que esse elemento pareça que foi feito um puxadinho, porque a maioria dos jogos que nós temos hoje educativos, jogos educacionais, eletrônicos, muitas vezes fica parecendo que você pegou um jogo convencional, fez um puxadinho nele, lá, pôs algo à parte dele, e você está usando esse a parte dele. Então, ele quebra a dinâmica do jogo, ele quebra o que a gente chama de jogabilidade. Então, essa quebra de jogabilidade é muito ruim, é muito complexo de você resolver. E essa quebra de jogabilidade vai fazer com que o jogo não seja nem divertido e nem motivacional. Pelo contrário, vai se tornar um negócio tão chato quanto outras abordagens que possam ser feitas em sala de aula. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós temos que ter uma sequência lógica e desafiadora, então, quer dizer, o nosso desafio que a gente quer abordar, o nosso aprendizado que nós queremos fazer por meio de caminho do jogador dentro do jogo, tem que fazer sentido dentro do jogo, tem que fazer sentido dentro do contexto educacional e tem que ser desafiador. Então, tem que ser desafiador na dose exata, não tão complexo que o cara não consegue evoluir dentro do jogo e termina abandonando o jogo, e nem tão fácil que 2 minutos depois ele já está entediado de jogar aquele jogo. Tem que ter regras específicas, né? Então, quer dizer, a abordagem educacional tem que fazer parte do contexto de regras, né? Então, ele tem que você progredir, ir aprendendo e treinando conceitos dentro do jogo, se você for de maneira correta, isso tem que fazer parte das suas regras, tem que te ajudar a vencer as etapas do jogo,
e se você não conseguir desenvolver as habilidades dentro do jogo, isso tem que te dar algum processo de penalização. Limites de tempo e espaço, né? Então, como nós sabemos, um jogo ele é um universo paralelo, onde eu posso fazer um processo de interação e de imersão dentro de um determinado espaço, dentro de um determinado tempo. Então, isso tem, já para quem já joga algum tipo de jogo, isso já é bastante normal, né? Resultados com feedbacks interativos, né? Então, conforme eu vou progredindo dentro do jogo, eu tenho que receber os resultados, eu tenho que ir recebendo os resultados para saber se eu estou no caminho correto ou não. Então, quando eu penso em jogos educacionais, eu tenho que pensar em todas essas questões aí. Então, são coisas que na hora que vocês forem começar a pensar nos roteiros de vocês aí, nas possíveis construção de roteiros de jogos, vocês têm que levar em consideração. Então, isso aqui é um roteiro que o Prensky dá, né, no livro dele, que é um livro que existe na biblioteca, e é um livro bastante denso sobre o uso de produção e uso de jogos eletrônicos educativos dentro da educação, né? Porque quando você usa jogos educativos aí, você está usando uma técnica chamada aprendizagem baseada em jogos, que é a abordagem do livro do Prensky. Dentro dos jogos eletrônicos, e hoje com o advento da computação, você tem uma outra abordagem aí, que você é bastante utilizada, que são as simulações, né? Então, as simulações, elas podem se tornar jogos, né? Então, eu posso usar a ideia de simulação dentro de um jogo, ou a simulação simplesmente pode ser um processo onde como eu não tenho recursos para fazer um experimento no mundo real, eu posso usar a simulação para que eu passe esses parâmetros do mundo real para que eu veja o resultado, né? Então, uma das definições de simulação, uma representação replicável de um processo. Então, eu ter um processo, digamos aí, um movimento oblíquo. Eu quero, se eu modificar as forças, qual vai ser a reação, o que vai acontecer dentro do meu movimento, se eu modificar a velocidade, se eu modificar questão da gravidade. Então, o movimento é algo que existe no mundo real e eu consigo fazer uma replicação desse processo dentro da simulação. O Heine, em 2010, diz que a representação de um sistema real, né? Aí cai de novo na mesma linha, abstrato, ambiente ou processo. Então, eu posso, no caso do movimento, é algo que existe no mundo real que eu estou representando. Existem muitos simuladores para circuitos eletrônicos. Então, eu dou aula de Arduino para o pessoal do integrado, e como nós estamos remotamente, eles não têm acesso ao laboratório, então eu uso um simulador, tenho usado um simulador com eles chamado Tinkercad, onde eu consigo fazer toda a simulação, desde a montagem do circuito até a programação. Mesmo presencialmente, eu proponho para eles que eles montem no simulador, testem toda a parte de montagem de circuito quanto à lógica, para ver se isso vai funcionar corretamente, eu não vou ter perigo de queimar algum componente, para depois eles montarem no mundo real. Então, isso também
A ideia de simulação também pode produzir aí a questões até de você preservar equipamento. Então, o aluno não conhece direito o equipamento, ele vai aprender a operar esse equipamento através de simulação e depois ele vai ter acesso ao equipamento real, aos componentes reais. No caso de equipamento, poderíamos pensar em voos. Eu não vou colocar na mão de um aluno que nunca voou um caça de $1 milhão, né? Ele vai ficar 10 anos aprendendo a voar no simulador para depois de 10 anos ele ter a oportunidade de voar num caça real. Então vejam que muitas vezes a simulação não precisa ser algo eletrônico. Aqui nós temos uma simulação aí de estratégias de guerra de um jogo de tabuleiro chamado War, né? Então, nós temos também outra simulação aqui do jogo da vida, né? Então, para quem já jogou o jogo da vida, sabe que isso aqui para ensinar a questão de matemática, ensinar uma série de coisas é bastante interessante também. Então, vejam que simulações não são somente eletrônicas. Você tem simulações não eletrônicas. Hoje em dia, pela questão de eletrônica, pela questão do advento da computação, se tornou mais popular as simulações por computador. Então, aqui, um artefato que envolve um determinado modelo com aspectos do mundo real, permitindo que o usuário faça entradas no modelo, execute e perceba os seus feedbacks. Então, a simulação eletrônica, então vejam que aqui é um programa de simulação eletrônica para cuidado com o paciente, né? Então, eu vou usar isso aqui, eu tenho a ficha do paciente, todo o processo do paciente, e conforme eu for tomando atitudes para medicar ou conduzir o tratamento do paciente, isso vai impactar no meu paciente. Então, eu não preciso necessariamente deixar alguém mais doente para eu aprender os processos de tratamento de um paciente. E os nossos simuladores de voo, como eu falei para vocês, né? Eu não vou disponibilizar equipamentos caríssimos para um aluno que não tem ainda habilidade técnica mínima para conduzir esse equipamento. Daí nós podemos analisar um pouco sobre diferenças de jogos e simulações, né? Então, por exemplo, num jogo, geralmente existe um esforço muito grande para que você tenha alguma diferenciação na vida real, certo? Que você não tenha semelhanças com a vida real em alguns pontos, mas em outros pontos esse jogo tem que ter semelhanças. O que o jogo busca? O jogo busca proporcionar aos jogadores um conjunto de metas desafiadoras para que eles sigam através de o uso ou a concordância do uso de um conjunto de regras. Então, o jogo, basicamente, você constrói um universo paralelo, regido por um conjunto de regras desafiadoras, interessantes ao conjunto de jogadores, para que eles atinjam essas metas dentro do jogo. Já a simulação eu tenho que imitar a realidade de maneira fidedigna, né? A simulação é algo que eu imito todas as nuances, todos os detalhes aí da realidade. Então, a simulação ela pode se diferenciar nesse sentido. No jogo, eu crio um universo onde eu tenho traços da realidade, mas, ao mesmo tempo, eu tenho características
de ficção, enquanto na simulação eu tenho uma imitação real, o mais fidedigna possível, da minha realidade. Então, vejam que aqui o Henrich diz que a simulação é uma abstração ou simplificação de uma situação real ou um processo. Dentro da simulação, os participantes possuem um papel envolvente na sua interação com outros participantes ou com elementos do ambiente simulado. Então, aqui, eu posso, dentro da simulação também, trabalhar com outros elementos de jogos. Então, lembrando dos elementos que nós vimos lá no início da aula e nas aulas anteriores, outros elementos como bonificação, como competição, colaboração e uma série de coisas, para que eu consiga usar a ideia de simulação, mas também, dentro dessa ideia de simulação, combinar elementos de jogos para tornar isso mais atrativo. Por quê? Porque em simulações que nós mostramos anteriormente, como a simulação de pilotar uma aeronave, uma simulação de cuidar de um paciente, é algo que está bastante voltado a atividades sérias, que é uma outra área que existe, uma outra denominação que existe dentro de jogos, chamado jogos sérios, os serious games, que são jogos voltados para o processo de aprendizagem, onde você tem elementos de jogos, mas nem sempre a questão da diversão está altamente ligada à produção dos jogos. Você tem outros elementos aí, como imersão e interação, que são mais valorizados aí desse processo de serious games. Então, jogo de simulação, como nós já abordamos, é um modelo de representação dinâmica de uma situação real, uma reconstrução de uma situação ou realidade que é em si mesmo uma construção social. O jogo de simulação ajuda a imitar um processo redes e estruturas de um sistema específico de redes. Então, você consegue imitar aí um processo, uma sociedade ou uma linha de produção. Você consegue imitar inúmeras coisas aí que você queira, utilizando também os elementos aí comuns aos jogos. Então, nós temos 2 jogos de simulação, né? O Quiz aqui 2003. Primeira coisa que ele fala sobre as regras rígidas. O jogador recebe instruções claras baseadas em regras demarcadas. O processo é apresentado para os jogadores em um framework bem definido. Então, você tem um ambiente bem definido e um conjunto de ferramentas bem definidos. E é esperado que eles resolvam de forma orientada e com a tomada de decisão alinhada com as instruções. Então, você vai ter ali, tipo assim, existe um determinado processo, pilotagem do helicóptero. Para você pilotar helicóptero, você tem que fazer um conjunto de checagens antes de decolar. Depois desse conjunto de checagens, você vai fazer determinados processos para que esse helicóptero levante voo, e no processo do voo você vai ter determinadas ações para que esse helicóptero não caia. Então, isso são regras rígidas aí. Então, eu vou tomar decisões dentro desse contexto das regras que eu posso tomar. Eu posso fazer acrobacias com o helicóptero?
dentro do contexto aqui, não, eu tenho que manter o helicóptero no ar, porque eu fazer uma acrobacia com o helicóptero amplia muito o risco desse helicóptero cair. Então, nesse sentido, nós teríamos um jogo de simulação para treinamento. Forma livre, né? Então, existem outros. As regras de fluxo do jogo não são fornecidas a priori. No entanto, no cenário inicial é apresentado o modelo de um sistema pré-construído. Então, vamos lá analisar um jogo que existia lá, estilo simulação no começo dos anos 2000, chamado SimCity. Então, você tinha uma realidade virtual onde você criava um avatar e dentro daquele mundo virtual você poderia ir construindo carreira, você poderia ir construindo adquirindo bens, poderia construir família, poderia fazer uma série de coisas. Então, você tem um modelo pré-concebido do que como funciona a sociedade. Então, nós, seres humanos, já temos, em maior grau, em menor grau, um modelo pré-concebido de como funciona o desenvolvimento de uma sociedade. E dentro desse modelo pré-concebido de como funciona uma sociedade, nós iríamos nos habituando, fazendo tomada de decisões dentro desse jogo para que nós nos tornássemos profissionais melhores dentro do jogo, para que nós conseguíssemos mais recursos dentro do jogo e assim sucessivamente. Então, aí é a ideia de você ter um ambiente de simulação com regras mais livres, com forma mais livres, que estimula um pouco mais a sua criatividade. Então, a ideia desses jogos mais livres seria estimular as suas decisões criativas, né? Então, você, dentro das suas decisões criativas, dentro do seu processo criativo, você tomaria algumas decisões. Logicamente que o jogo também teria os pesos e os contrapesos não muito conhecidos para você, para determinar se aquela sua decisão foi uma decisão de sucesso ou não tanto. E, através disso, você iria evoluindo nos jogos. Nesse sentido, seguindo essa linha, surgiu uma outra denominação para jogos na área de educação, chamado Serious Games, ou jogos sérios, que basicamente foi a terminologia constituída na década de 70, a qual classifica os jogos como artefatos educacionais para qualquer faixas etárias, situações diversificadas, sendo uma importante ferramenta para a comunicação de conceitos e fatos. Então, no caso de fatos, então a ideia de você usar um jogo, por exemplo, para o ensino de história. No Brasil, foi desenvolvido um jogo para o ensino de história, para celular, chamado Detetives da História, que foi baseado num outro jogo muito antigo, que era mais focado para geografia, chamado Carmen Sandiego. Então, existia um desenho antigo desse Carmen Sandiego. Para quem hoje assina Netflix, tem uma versão moderna desse desenho, dessa Carmen Sandiego. E existe um jogo, se vocês procurarem aí na internet, tanto para jogar no computador como para celular, esse jogo Carmen Sandiego, que eles faziam abordagem mais na área de geografia. Então, vejam que vocês estavam comunicando fatos e conceitos aí de geografia no Carmen Sandiego, e nesses detetives da história do Brasil, aí você tem um enredo aí que, para você viajar dentro do jogo, você tem que conhecer alguns fatos históricos. Se vocês tiverem curiosidade, tanto o Carmen Sandiego quanto
Detetives da História, vocês conseguem achar aí nas lojas de aplicativos do Android. Então, dentro de um jogo desse, você tem a dramatização de problemas e a promoção de motivação. Contribui com o desenvolvimento de estratégia, tomada de decisão e desempenha papéis, né? Então, você consegue aí ter papéis diferentes dentro do jogo. E com feedback intuitivo e ágil, né? Então, se vocês pegarem tanto do Carmen Sandiego quanto o Detetive da História, vocês vão ver que é bastante dinâmico o jogo aí. Você tem uma situação-problema, o cara cria um enredo de uma situação-problema, e dentro do enredo dessa situação-problema, você vai criar estratégias, né, para evoluir dentro do jogo, e conforme você for evoluindo dentro do jogo, você vai recebendo feedbacks aí de como está sendo seu processo de evolução dentro do jogo. E onde nós usamos? Entretenimento, treinamento corporativo, educação, saúde, política, ciência, pesquisa, produção na área de trabalhos, marketing, defesa. Então, existem inúmeras áreas aí. Então, aqui no Brasil mesmo, você tem uma empresa sediada em Bauru, até algum tempo atrás tentei entrar em contato com esse pessoal, mas não obtive resposta, que eles são ex-alunos da Unesp de Bauru, que a Unesp de Bauru tem um curso, uma graduação na área de desenvolvimento de jogos, e eles criaram a empresa de jogos sérios para a área de marketing. Então, campanhas de marketing de empresas são feitas por meio de jogos, captura de dados nos jogos que essa empresa produz. Então, é bastante interessante esse projeto que eles têm aí de captura de dados, aí, de conhecer o público-alvo através de jogos produzidos para empresas que têm interesse em ampliar a sua área de atuação, entender um pouco seu público-alvo aí para desenvolvimento de novos produtos e assim sucessivamente. Outro conceito que nós temos aí é a sala de aula multijogador, né? Então, o Sheldon 2012 aqui. Então, aqui, imagine mais ou menos a ideia de você fazer aí um passo repasso, a ideia de você construir dentro da sala de aula aí um quiz aí com seus alunos, que eles brinquem, eles joguem entre eles, que você simplesmente medir esse processo de jogo e não necessariamente você tenha que pensar toda essa ideia de como eles estão desenvolvendo essa atividade. Então, você vai fazer com que eles leiam sobre um determinado assunto, que eles construam desafios sobre aquele determinado assunto e que eles troquem entre eles, na medida que esses desafios forem sendo vencidos ou não, as experiências que eles adquiriram aí no processo de construção desses desafios. Então, nesse cenário, o que nós vamos ter nesse cenário, né? Nós vamos ter aí o jogador, os estudantes, né? O mestre do jogo vai ser o professor, então, na verdade, é o professor, de novo, como mediador, como o cara que vai fazer com que as atividades do aluno sejam articuladas, tenham
um começo, meio e fim, né? Porque muitas vezes os nossos alunos eles não conseguem se organizar dentro das atividades acadêmicas dele, dentro de demandas que eles tenham durante o processo escolar deles, e isso é uma coisa que às vezes fica bastante claro no ensino remoto, né? Então, muitas vezes os alunos não conseguem se organizar, a gente tem que estar mediando, tem que estar ajudando eles se organizarem. Então, por isso aqui, o professor como mestre do jogo, né? Tipos de jogo, né? Então, eu posso fazer jogador versus jogador, disputa entre estudantes, e uma ferramenta que nós podemos usar para esse tipo de jogo seria o Kahoot, né? Então, o Kahoot, ele é uma ferramenta bastante interessante. Jogador versus ambiente, então existem algumas plataformas pagas, né? Onde o professor pode inserir lá um conjunto de desafios dentro dessas plataformas e os alunos conseguem ir vencendo esses desafios conforme eles vão percorrendo aí o ambiente dessa plataforma. Então, pensem num jogo onde esse jogo você tem lá, por exemplo, um RPG, alguma coisa nesse estilo, onde a progressão dentro desse RPG seria vencer desafios ligados a conhecimentos que eles obtiveram dentro de sala de aula. Então, esses ambientes são bastante legais, mas até agora eu nunca achei um ambiente aberto para esse tipo de performance. Todos os ambientes que eu já conheci para esse tipo de abordagem são ambientes pagos, né? Então, as escolas particulares aí que terminam usando esse tipo de ambiente. Então, nós temos o Quest, ou Quest Based Learning, né? Que são jogos voltados para ensino e comunidades de aprendizagem, que apoiam a ideia de que os estudantes devem escolher dentro do currículo da aula aquilo que lhe parece mais adequado para a sua formação. Então, aqui nós estamos contando que o nosso estudante ele tem uma autonomia muito alta, que dentro dessa autonomia muito alta a gente consiga desenvolver alguns roteiros de estudo, né? Então, de novo, o papel do professor como mediador. Então, dentro desse espaço, você vai ter alguns roteiros de estudo que o aluno possa seguir para que ele faça esse percurso de aprendizagem de uma maneira mais autônoma e que colabore com a sua formação geral. Então, imaginem que, por exemplo, você está dando uma aula de matemática lá de um determinado conteúdo, então a equação do segundo grau, por exemplo, e dentro das possíveis linhas, maneiras de estudar tanto o que é anterior à equação do segundo grau, que dá base para a equação do segundo grau, como a aplicabilidade da equação e outras coisas, o aluno possa escolher o que é mais interessante. Então, teriam alunos que teriam mais facilidade em matemática, que já estão entendendo mais equação do segundo grau, que vão procurar estudar sobre a sua aplicação, formas de aplicação, qual a importância da equação e tudo. E tem alunos que podem ter mais dificuldade, que vão estudar conceitos, às vezes, um pouco anteriores aí, para que ele consiga entender efetivamente o conceito de equação de segundo grau. Então, aqui reforça aquilo que nós falamos, né? Então,
o aluno vai fazer o seu caminho dentro desses caminhos que nós vamos propor, né? E esses caminhos nós podemos chamar de missões, então vejam que aí esses quests aí vão ter um aspecto mais aí também aí de elementos de jogos, né? Onde você vai ter também um pano de fundo aí com características de jogos, onde o aluno também vai ter todo o processo de engajamento, de imersão, de interação, de bonificação, de feedback. Só que ele vai fazer o caminho dele. E tem coisa ali também. E é aquilo que nós falamos, né? A escolha feita pelos estudantes alavanca a promoção de engajamento e competitividade, né? E dentro dessas ferramentas, um exemplo que eu dou para vocês, que eu já vi, conheci um pouco dessa ferramenta, é Kiduka, que é a ferramenta que eu falei para vocês, onde vocês criam os itinerários, né? Então, é a ideia de um RPG, isso aí é mais aplicado para Fundamental 1, e onde as missões aí dentro desse ambiente, dentro desse RPG, são explorar conceitos das disciplinas lá do Fundamental 1. Então, cada professor que tem acesso a isso, ele vai colocar lá, vai criar os desafios, né? Então vai ter todo um processo de entender como cria os desafios, como cria o processo de exploração dos conceitos dentro da ferramenta, e vai colocar aí esses desafios dentro da ferramenta. Pessoal, até aqui sossegado? Então, beleza. Então, vamos seguindo. Porque tudo isso que nós estamos conversando aqui são coisas que vocês vão, na hora que vocês começarem a pensar no roteiro, vocês vão mastigar um pouco, né? Então, além do vídeo da aula, da apresentação, coloquei alguns vídeos lá também para vocês darem uma olhada, para vocês irem pensando como vocês vão elaborar o roteiro de vocês. Então, história, né? Isso aqui é um dos elementos, na minha concepção, principalmente quando nós vamos falar de jogos educativos, é um dos elementos mais importantes, né? Onde você vai trabalhar todo o contexto do seu jogo para dar sentido, criar a ambientação do seu jogo. Você vai conseguir encaixar a ideia de elementos, conhecimentos que você quer explorar dentro do seu jogo, dentro dessa história. As grandes produtoras de game hoje, se vocês forem olhar, prestar atenção, elas muitas vezes não exploram tanto história, exploram muito elementos visuais, exploram a capacidade hoje de você fazer um efeito visual muito bom. Mas as pequenas desenvolvedoras muitas vezes exploram muito a questão de história, e a história às vezes não precisa ser algo do outro mundo. Um exemplo de uma história que é extremamente simples e que foi extremamente bem sucedida na área de jogos é o Angry Birds, né? Então, lá a história do
da ave, que os porquinhos roubaram coisas da ave, roubaram o filhote das aves, criaram uma história extremamente simples, um jogo com a mecânica bastante simples para celular na época, e isso foi algo que fez bastante sucesso. Então, muitas vezes, nós falarmos história, uma história não precisa ser algo mirabolante. Às vezes, o simples faz sucesso. E uma técnica que a gente pode usar também é chamada de reroupagem, que seria você usar histórias, usar fórmulas antigas, usar estruturas mais conhecidas de jogos para a construção aí do seu jogo, então, a construção do seu roteiro. Então, muitas vezes, em vez de você tentar reinventar a roda, tentem pegar algo já bastante aceito dentro de um grupo de pessoas, dentro de um grupo, no nosso caso de alunos, e façam uma história baseada numa história já existente. A Marvel mesmo, ultimamente, é o que mais tem feito com os heróis dela, é refazer histórias, né? Então, veja que o cinema, que tem um orçamento milionário, que tem à disposição milhares de pessoas, faz muito essa ideia de você reaproveitar roteiros, dar uma nova cara a um roteiro já conhecido. Então, analisem isso também na hora que vocês forem fazer jogos. Como que eu produzo um roteiro? Uma das maneiras de eu produzir um roteiro é o storyboard. Mas o que é o storyboard? Storyboard é a mesma técnica utilizada em cinema, onde eu faço um conjunto de desenhos para representar as ações que vão mostrar o que vai acontecer aí dentro do jogo. Então, eu posso fazer aí também um texto curto descrevendo o que eu quero abordar aí dentro daquele conjunto de cenas. Então, aqui, ó. Aqui eu tenho uma historinha básica, né, do Space Invaders. Então, ele representou pelo conjunto de desenhos. Eu preciso representar, desenhar? Eu não sei desenhar nada. Preciso representar usando storyboards? Não, mas é uma maneira aí de você representar a sua história. Então, nessa etapa, você tem que pensar em cada detalhe possível, escrever algo sobre isso. Então, pensem assim, que vocês têm que tentar deixar o mais claro possível o que vocês querem fazer dentro do jogo. Então, pensem bem as etapas aí, tudo que vocês querem construir dentro do jogo. Então, aqui seriam algumas coisas que vocês podem considerar aí. O que o personagem do jogo pode fazer? Ele pode voar, pode nadar, pode se teletransportar. Quantos inimigos diferentes o herói lutará? Que tipos de armas estão disponíveis? Não necessariamente, às vezes, vai ser um jogo com arma, mas aqui poderia ser uma pergunta. Como o jogador recupera a vida? Mais de um jogador pode jogar ao mesmo tempo? Se sim, quais são as ramificações disso? A perspectiva do jogo será de uma vista lateral, vista de cima, vista em 3D ou primeira pessoa. Então, tudo isso vai dizer, para cada vista, como vai ser os seus cenários. Tipo de trilha sonora. Lembrando que trilha sonora é algo bastante envolvente. Então, para você promover o processo de imersão do seu jogador, trilha sonora é algo
que é bastante utilizado. Qual a personalidade do seu personagem principal? Então, meu personagem principal é um guerreiro, meu personagem principal é um cientista, qual é a característica do meu personagem principal? Então, todas essas questões aí eu tenho que ir pensando na hora que eu for construir o roteiro do meu jogo, for pensar nos detalhes do meu jogo. Construindo, a partir disso, eu vou começar a construir o meu Game Document Design. Meu Game Document Design é um documento norteador da atividade de construção do meu jogo. E esse documento norteador, ao longo do processo do meu jogo, ele é um documento vivo. Eu vou começar com um documento inicial e conforme houverem modificações no processo de desenvolvimento do jogo, que podem impactar na história, que podem impactar em detalhes do jogo, eu vou atualizando esse documento para que, no final, o que esteja no meu Game Document Design reflita o que o meu jogo realmente é. Por quê? Porque, né, quando eu falo em jogos lá na indústria de jogo, esses jogos são desenvolvidos por equipes, não são desenvolvidos de um dia para o outro, e muitas vezes, no processo de desenvolvimento ou na vida útil do jogo, esse jogo passa por modificações, e para que quem chegou, os membros novos da equipe que chegaram, pessoas que começaram a atuar nesse jogo, que querem modificar esse jogo, conheçam o jogo, eles têm que consultar esse documento, né? Então, esse documento é um documento vivo aí no processo de desenvolvimento de jogos. Então, aqui vai ser basicamente um roteiro aí. Então, vocês podem trabalhar de maneira mais escrita, né? É uma etapa para organizar a ideia, validar regras, eventos. Então, aqui, tudo isso, nesse processo inicial, vocês vão debater tudo isso na hora que vocês estiverem desenvolvendo o projeto de vocês, né? Então, vocês vão fazer aí um brainstorm aí, para que vocês cheguem a uma ideia que vocês julguem interessante e execuível aí de jogo dentro do que está sendo proposto na nossa disciplina. Aqui eu vou passar para vocês um roteiro para apresentação do Game Document Design, que vocês vão fazer essa apresentação dessa ideia para mim como fossem assim. Vocês vão me convencer que vocês conseguem desenvolver a ideia que vocês estão produzindo e que essa ideia é boa. Então, a ideia é mais ou menos aí que vocês tenham a produção aí de alguns slides para fazer isso, né? Então, no slide 1 seria a abertura, né? Então, a abertura vai ser o título dos jogos de vocês, a plataforma de execução, se vai ser executado na internet, se vai ser executado num sistema operacional específico como Windows, Linux, ou alguma coisa assim, se vai ser desenvolvido, ou se é para mobile, e se for para mobile, que se é Android ou iOS, ou se tanto faz, certo? E aqui, ilustrações, né? Então, se eu quiser pôr alguma ilustração, não são obrigatórios, mas aquela velha história. Às vezes, uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Um sumário da história do jogo, né? Então, eu vou contar
a história do jogo de maneira resumida, né? Pus um exemplo aqui para vocês olharem o exemplo que eu coloquei aqui, depois vocês leem esse exemplo com calma para vocês tirarem para vocês. O gameplay, né? Então, o que é o gameplay? A descrição da mecânica dos jogos. Então, como que o jogo funciona. Então, quais são os desafios que vão ser encontrados, como vão ser superados, como o jogador avança no jogo, como que esses desafios vão evoluindo também através do jogo, fazer uma relação de como esses elementos se relacionam com a história. Então, associar sempre os desafios dentro da história que vocês estão colocando. Então, se você está falando que para ele prosseguir ele tem que vencer um chefão na história, esse chefão tem que existir dentro do seu roteiro de história lá. Então, são coisas aí que você tem que ir pensando e associando no processo de construção. Lembrando que aqui é um exemplo que eu estou colocando. Tem coisas que podem não se aplicar aí no roteiro que vocês vão fazer, né? Então, coisas mais genéricas vão se aplicar. Então, sistema de recompensas, ponto, dinheiro, experiência, itens colecionados, armas, poderes, isso aí são as recompensas aí dentro do seu jogo. Então, isso aí, alguma coisa nesse sentido vai existir dentro do seu jogo, né? Outra coisa que vai existir, qual é a condição de vitória? Como um cara ganha o seu jogo? Ele salva o universo, ele mata todos os inimigos, ele coleciona 100 estrelas, ou é um jogo assim, tipo Infinite Runner. Tem um joguinho um estilo de jogo que se chama Infinite Runner, que o cara vai ficar correndo através do jogo, esse jogo não vai ter fim, e a recompensa dele sempre vai ser o quê? Jogar mais tempo para obter mais pontos. Esse é um perfil de jogo aí que existe. É um perfil chamado Infinite Runner. Então, corrida infinita. Que era alguns jogos que existiam lá no começo dos videogames. Então, você jogava, ele ia aumentando a dificuldade até um certo ponto, mas não tinha um fim o jogo, né? Você ficava jogando e conforme chegava num determinado ponto, esse jogo até perdia o desafio porque ele não conseguia aumentar o nível de dificuldade. Mas aí são estratégias que vocês podem fazer. Qual é a condição de derrota? Perder 3 vidas, ficar sem energia. Então, como o jogador perde o jogo? Então, são coisas também que vocês têm que pensar aí no processo a construção do jogo. Então, tem um slide exemplo aqui, né? Então, o jogador é controlado pelo teclado, sendo que o jogador move a nave espacial pela área do jogo, pressionando a tecla do seta direito, esquerda, para cima e para baixo. Então, aqui eu dou um exemplo de descrição de como funciona o jogo, né? Então, aqui dou um exemplo, criei um exemplozinho, né? Então, aqui criei os desenhos, né? Então, aqui é o meu joguinho de nave, onde conforme eu vou atirando nas naves, eu vou diminuindo o número de tiros e vou aumentando o número de vidas. E para eu recuperar, obter mais munição, eu tenho que responder alguns desafios matemáticos. Então, isso aqui é um joguinho bem simples que eu pensei só de exemplo para exemplificar. Então, mapa dos controles, né? Então, vocês vão dizer como que eu controlo o jogo, se for via teclado, se vocês fizerem um jogo para PC, se for um jogo para mobile, vocês vão me explicar,
no nosso caso aqui, nós não vamos desenvolver jogos para games, então, para videogames, então nós não teríamos a ideia do console. Mas aqui é só um exemplo para vocês entenderem o que seria o mapa dos controles, né? Uma descrição dos personagens, né? Então você vai fazer uma descrição dos seus principais personagens, história, personalidade. Então aqui você vai criar realmente um roteiro, assim, um memorial descritivo dos seus principais personagens aí dentro dos jogos para você conseguir desenvolver, até para você buscar aí imagens, né? Então existem alguns bancos de imagem para personagens. Depois eu vou deixar aí alguns links para vocês buscarem tanto som como imagens para personagens para vocês desenvolverem jogos. Os inimigos também, vocês vão fazer o mesmo processo, né? Então, vocês vão fazer a descrição dos inimigos, dizer qual ambiente eles vão aparecer, como o inimigo é superado, né? O que o jogador ganha quando derrota aquele inimigo. Então, tudo isso vocês vão fazer essa descrição. A interface, né? Então, vocês vão mostrar aí todos os elementos de feedback que vocês vão ter aí dentro da interface do jogo de vocês, né? Então, se vocês vão ter pontos, se vocês vão ter vidas, se vocês vão ter mapas aí para o usuário se deslocar dentro do jogo. Então, isso aí, cada jogo você tem jogos que tem muito mais elementos de interface aqui para fazer a comunicação com o jogador, fazer o feedback com o jogador, como você tem jogos mais simples que você tem menos elementos de interface aí para fazer comunicação com o jogador. Universo, né? Você vai fazer a descrição do ambiente onde o jogo se passa, né? Então, o universo geral do jogo, como as fases estão conectadas, as estruturas do mundo, que tipo de música deve ser tocada em cada ambiente, as ilustrações, as fases. Então, aí você pensar realmente o ambiente onde o jogo está ocorrendo. Um cronograma, né, de desenvolvimento. Vocês vão montar esse cronograma de desenvolvimento aí dentro para apresentar. Então, no dia da apresentação, vocês vão subir 2 documentos. Vocês vão subir uma versão que vocês vão detalhar mais essas coisas para mim num documento tipo Word, mas no caso vocês vão subir um PDF e vocês vão subir a apresentação que vocês vão fazer para mim do jogo de vocês. Certo, pessoal? Então, esses vão ser os 2 documentos de entrega do segundo trabalho. Então, vocês vão desenvolver um documento mais detalhado, com mais detalhes, e o documento aqui, que seria a nossa apresentação, pensando nas mesmas coisas, né? Todo esse roteiro que eu dei para vocês aqui é pensando nas mesmas coisas. Até se vocês quiserem, eu ponho aí um documento, um Word aí do GDD, né? Então, eu disponibilizo aí para vocês também lá na entrega um modelo de documento para vocês trabalharem em cima dele também. Daí já tem os tópicos, tudo certinho, tudo bonitinho lá para vocês. Então, essas seriam as coisas que nós vamos entregar aí na próxima entrega. Voltando à questão de elementos de jogos, um elemento bastante importante aqui, que eu tenho também, seria o designer gráfico, né? Que é toda a parte aí de construção da aparência do jogo, né? Ele pode ser 2D, 3D. No nosso caso, acho que o mais fácil para vocês vai ser 2D.
Então, dentro da fase da construção do storyboard, eu começo a elaborar algo dentro da construção de jogo que se chamam sprites. Sprites seria um conjunto de imagens que vão fazer o meu processo de animação. Então, se vocês procurarem por sprites na internet, vocês vão achar, além do refrigerante, vocês vão achar isso. Então, são imagens dimensionais, a história da animação quadro a quadro, igual nós vimos lá no processo lá da Disney. Então, quando eu falo sprite, eu vou ter aí um conjunto. Existem na internet vários repositórios, ó. Então, isso aqui é exemplo do sprite, né? Então, todas as posições possíveis do meu personagem. E na internet eu tenho vários repositórios de sprites aí, gratuitos. Existem repositórios pagos, existem alguns repositórios gratuitos também. Existem as duas técnicas, né? Então, a primeira seria você realmente desenhar os sprites, que é aconselhável aí para quem tem mais habilidade, tempo e recursos, e outra é recorrer aos sites aí, buscar coisas prontas. Então, eu coloco para vocês aqui alguns repositórios, né, que disponibilizam sprites, então vocês podem usar esses repositórios. Alguns repositórios você pode utilizar os sprites de maneira comercial, desde que você faça de créditos autores. Outros sprites não podem ser usados de maneira comercial, mas como nós estamos trabalhando simplesmente para um trabalho escolar, não vamos vender isso em nenhuma plataforma, vocês não têm a questão de uso comercial aí dos sprites. Trilha sonora, né? Então, trilha sonora é algo extremamente importante, que dá o clima aí, de qualquer jogo. Então, você não consegue imaginar jogos ou filmes sem uma trilha sonora. Imagine o Star Wars sem a música, sem o tema da Marcha Imperial. Então, você pensou no Star Wars, você pensa no tema da Marcha Imperial lá do Darth Vader. Então, vejam como o som, os efeitos sonoros, a trilha sonora é importante, cria o ambiente, cria todo o seu processo de imersão. Então, tudo isso ele é usado para criar um ambiente mais realista, para promover o quê? Basicamente a imersão do jogador dentro do ambiente de jogo, para ele se sentir totalmente envolvido no jogo, promover uma certa desconexão com a realidade e uma conexão maior com o mundo virtual que está sendo proposto no jogo. Então, aqui também nós temos alguns repositórios, né, de efeitos especiais e trilhas sonoras, né, que vocês podem utilizar aí dentro do jogo de vocês. Dentro do próprio Google também existe um repositório aí de sons e trilhas sonoras também, que já são liberados, né? Então, que eles são de uso liberado, que vocês também podem utilizar. Aquela velha história, como nós não estamos usando nada, não vamos ter utilização comercial, simplesmente é um projeto acadêmico, nós também não teremos grande problema aí com direitos autorais de música. E para finalizar, nós vamos definir o que é um software educativo, levando em consideração que pensar num software educativo também pensar num jogo educativo, já que o jogo eletrônico educativo é um software educativo. Então, o jogo vai ser um artefato, né? Esse jogo ele vai mediar alguma coisa, um conceito ou algum pequeno conjunto de conceitos que eu quero abordar com meus alunos dentro do processo de ensino-aprendizagem. Então, não é que o jogo vai ensinar os meus alunos
um determinado conceito. O jogo ele pode aguçar aí a curiosidade sobre aquele determinado conceito, pode facilitar a utilização daquele determinado conceito, pode dar uma abordagem prática da utilização daquele determinado conceito. Então, o jogo ele é uma ferramenta de apoio, ele funciona como mediador nas atividades educativas e formação de áreas distintas do conhecimento. Então, veja como o jogo se encaixa, o jogo eletrônico se encaixa nessa definição aqui de um software educativo. Então, o que o jogo vai fazer? Aquilo que eu falei para vocês, por meio da aguçar a curiosidade, aguçar o interesse do aluno na manipulação de determinado conceito abordado dentro do jogo, ele vai promover a aprendizagem, mas também vai analisar o entendimento de conceitos específicos que ocorrem dentro do software. Então, por exemplo, se o aluno não compreendeu um determinado conceito que vai ser utilizado para ele evoluir dentro do jogo, consequentemente, ele não vai conseguir superar os desafios dentro do jogo. E, às vezes, num tentativa e erro de aplicar esse conceito dentro do jogo para ele evoluir, ele vai terminar consolidando aí o aprendizado. Então, aqui, uma das coisas que eles propõem que a interface educativas podem melhorar o desenvolvimento cognitivo dos usuários, tendo impacto na aprendizagem de determinados conceitos, né? Então, o jogo também existe essa ideia de você, através de uma interface envolvente, interface que faça parte do contexto do dia a dia do meu aluno, melhorar aí as capacidades de aprendizagem e de resolução de problemas do meu aluno dentro de determinados cenários. Então, aqui, quando se desenvolve um software educativo, né, é preciso ter um olhar atento às especificidades dos requisitos não funcionais de usuário. Então, quando eu falo em engenharia de software e requisitos não funcionais, são coisas que não estão ligadas diretamente à tecnologia. Neste caso aqui, muitas vezes, nós estamos falando de questões mais culturais, né? Então, no caso do jogo, você analisar questões culturais do grupo de alunos que você vai trabalhar, jogos que você vai propor os jogos, para que aquele universo que você está propondo faça sentido para ele, porque se o universo que você está propondo não fizer sentido para ele, não for comum a ele, não despertar interesse e curiosidade, esse software educativo, nesse caso, esse jogo educativo, vai ter pouco sucesso, vai ser uma ferramenta que vai ficar lá parada. E isso não se aplica somente a jogo educativo, isso se aplica a qualquer jogo. Nós já vimos muitos jogos aí que foram desenvolvidos com orçamentos milionários e que foram verdadeiros fiascos. Histórias de filme que foram desenvolvidas com orçamentos milionários e foram fiascos. Então, você entender o universo do seu público-alvo e você desenvolver coisas que promovam a afetividade, a interação e a identificação com o seu usuário é extremamente importante. Então, são coisas que cada vez mais têm que ser observadas, que muitas vezes a indústria de entretenimento não observava e agora ela tem começado a observar mais, e a indústria de desenvolvimento, né? Nesse sentido, nós temos a questão do levantamento de requisitos, né?
O levantamento de requisitos é basicamente você identificar as características necessárias com o seu grupo de usuários. Então, por exemplo, vou desenvolver um jogo para abordar um determinado conceito que eu trabalho no 6º ano do fundamental. Então, eu tenho que identificar quais características que eu tenho que ter nesse jogo. Se meu usuário ele joga mais no celular, se ele joga mais no computador, quais tipos de jogos que ele está mais habituado a jogar, ou quais contextos de história que ele está mais acostumado a jogar, para que eu consiga produzir algo que atenda às expectativas dele, ou até que supere as expectativas dele. Então, esse levantamento de requisito aí é algo bastante importante aí. Vocês, como estudantes aí de uma licenciatura, muitos de vocês já devem ter tido algumas experiências dentro de sala de aula, vocês já têm algumas características que vocês já devem ter observado aí dos alunos dentro de sala de aula, o que os interessa, o que os motiva. Então, tudo isso vocês têm que levar aí em consideração. Então, outra questão aí que vocês têm que estar bem aliados é a questão tanto pedagógica, né, quanto a questão de roteiro. Então, tudo isso tem que ser muito bem pensado, muito bem encaixado, do mesmo jeito que nós vimos que num objeto de aprendizagem ele tem que ter um contexto de uso, ele não pode estar solto simplesmente, vou lá, o pessoal vai usar, vai fazer alguma coisa e pronto. O jogo também tem que estar dentro desse contexto aí, porque senão perde o sentido de ser, né? As coisas têm que realmente ser ferramentas para um bem maior, que seria a aprendizagem do aluno. Então, o jogo não é só para o aluno tá inquieto dentro da sala de aula, vou propor que ele jogue um jogo educativo só para fazer uma média com o aluno, mas dentro do meu conceito, dentro das minhas perspectivas pedagógicas, não resolveu em nada. Então, isso não é bom de acontecer. Então, por isso, a gente tem que estar bem alinhado aí no currículo. Então, para o desenvolvimento de um jogo educativo, você pode pensar em 4 fases aí, né? Concepção, a concepção seria a ideia do Game Document Design, a pré-produção, você começar dentro desse Game Document Design, analisar os elementos necessários, as ferramentas que você vai utilizar aí, ajustar tudo isso para que seja possível ser ajustado. A produção propriamente dita, que você vai desenvolver o jogo, e a pós-produção aí, onde você vai analisar os resultados aí do produto que você desenvolveu. Então, esses são, vocês vão entrar na fase de concepção, né? Então, a partir do momento que vocês vão entrar na fase de concepção, vocês já podem também já começar alguma coisa de pré-produção, analisar ferramentas e elementos que vocês vão precisar aí na construção do jogo de vocês, na produção do jogo de vocês, para depois vocês entrarem em produção, né? Vocês fazerem todo o processo aí de desenvolvimento dos jogos, e a pós-produção seria a aplicação e análise dos resultados obtidos. Esse aqui, infelizmente, nós não vamos ter tempo dentro da nossa disciplina, mas é algo bastante interessante também. Temos algumas referências, certo, pessoal? Do que foi discutido hoje. Eu coloquei também alguns vídeos, né? Alguns materiais extra do que nós discutimos hoje.
Eu já vou disponibilizar também, vou ver se até amanhã eu disponibilizo para vocês também as playlists das ferramentas, né? Que dão uma noção geral de como desenvolver um joguinho dentro da ferramenta para que vocês tenham uma ambientação, consigam aí produzir aí o que nós estamos propondo dentro da disciplina. Então, dúvidas?